Glória a Deus, boa tarde, graça e paz vos seja acrescentada. Ela vem pelo conhecimento de Deus. Nós vamos dar início a um minutinho a nossa live e nós queremos convidar vocês que estão aí conectados conosco, vai entrando, Dani, Pilar, menina linda, minha aluna maravilhosa. Então tá entrando gente aí, Carmen entrou, vamos entrando, estamos aguardando para me chamar, fazer a chamada da minha amiga Fabiana. Amém. Muita saudade também, Dani. Então tá entrando mais gente aí, cole pegado. Eu amo você, Dani. Muito bom. E Ana Carmen. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, gente, essa é uma tarde que o Senhor reservou, preparou para que nós pudéssemos estar proclamando as suas verdades. Entrou Rafaela, entrou Ronise, agora Rafaela Evencio, é a grande mulher das lives, aleluia. Tô querendo pegar ela, mas ela não tem jeito. Eu também, amém, eu também amo você, querida Dani. Rafaela Evencio, minha grande amiga, está conectada. Espero que ela fique até o fim, viu? Então, Fabiana, você pode entrar. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu fazer o convite para Fabiana. Então, Fabiana vai entrar conosco agora. Já fiz o chamado, Fabiana. Você já está me ouvindo? Então, eu acredito que eu fiz o convite, gente. Me ajuda aí. Oh, aleluia, ela já acenou. Pronto, tá entrando aí, Fabiana. Tá entrando, entrou. Ok, Fabiana. Glória a Deus. Vamos visualizar aqui, né? Opa! Fabiana, você está aí? Entrou Polinilma, nossa diretora de Santa Maria da Boa Vista. Ela entrou Luciana. Fabiana Neira. Cheguei. Glória a Deus. Entrou Cláudia, tapetes personalizados. Estamos vendo aqui o pessoal que está entrando, Ronise, Polineide, Polinilma. Olha aí suas primas, Fabiana. Ronise, grande mulher de Deus, também Fran entrou. Então estamos aí, vão entrando vocês, vão convidando o pessoal para entrar. A Rosana. Então eu quero dar as boas-vindas também já ao pessoal da igreja de Maringá, que eu tenho certeza que a galera toda está conectada aí para ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Ana de Maringá. Isso. Olha, de Maringá. Vai dizer, Carmen Arruda, nossa pastora. A Coeli Pegado, é isso? Coeli Pegado, Fran. Então, tudo entrando aí. Carmen Arruda, nossa grande Carmen, profeta das nações. Então, Fabiana, que honra, Fabiana, ter você aqui, né, nessa tarde. Nós vamos estar compartilhando. Eu já vinha falando e a gente tem esse cuidado de ser guiado naquilo que nós vamos fazer, falar, porque Amém. Tudo que nós temos e somos vem dele e volta para ele, não é verdade? Então, verdade. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade da palavra de Deus tem nos libertado a cada dia. E hoje, nessa tarde, nós estamos com o Tizinha, e Tiz acabou de entrar, sua filha, Sim. minha gêmea, minha sobrinha de coração. Então, assim, qualquer coisa, né? A Bíblia diz que, lá em Provérbio 4, né, versículo 20, diz, filho meu, atenta para minhas palavras, para minha razão, inclina teu ouvido, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, a palavra de Deus é o remédio para esses males, desses últimos tempos que nós estamos enfrentando, com uma graça tão especial de Deus sobre as nossas vidas, uma graça, não é mesmo, Fabiana, até para nós estarmos nesse novo modelo, né, de estarmos através de live, né, que não era a nossa praça, não faz parte do nosso dia a dia, mas nós estamos aprendendo porque tem graça. Eu acredito o seguinte, Fabiana, que tudo que Deus nos confia tem uma graça que nos assiste. Então, tem uma graça que está nos assistindo para essa tarde, nós podendo estar transmitindo, né, essa live, né, falando das verdades poderosas da palavra de Deus, amém? Então, lá em Tiago também, só para nós prepararmos as pessoas que estão entrando aí, né?
que lá Tiago fala, né, que e sede cumpridor da palavra e não somente ouvinte, né? Aquele que só escuta a palavra sem a intenção de praticar, eles estão enganando a si mesmo, mas o nosso propósito, né, é pregarmos a verdade da palavra e também sermos praticantes. Verdade, Fabiana? Então, É verdade. Fabiana, quem é Fabiana? Que temos o histórico dessa mulher de Deus. Em primeiro lugar, é minha amiga, minha irmã de coração também, né? A família maravilhosa que Deus nos conectou. Eu costumo dizer que Deus une pessoas com propósito, e eu e Fabiana, com a sua família, fomos unidos com propósito divino. Deus nos uniu com propósito divino. Eu amo essa Faz família. tempo, né, Essa família. Wilma? Eita, Faz faz um tempo, tempinho. hein? Mais de 20 Eu não anos. Não tinha, conta para eu não não tinha conta nem para ninguém filho ainda, denunciar. né, Wilma? É, para A gente ninguém não saber tinha. a nossa idade, né? Não vamos Não, não. denunciar a idade de ninguém aqui. Então, Fabiana, ela é casada com o pastor Sérgio Neiva, né? Fabiana também é mãe de duas lindas jovens, minha Pisa e minha Thalita. Se Fabíola entrar aí, não fique com ciúmes, porque eu sei que ela é de sangue, mas também é de coração minhas Verdade. sobrinhas de coração, que eu amo demais. Peguei elas nos primeiros dias de nascido, não é isso, Fabiana? Foi, trouxe da Eita, maternidade. Aham. Minha mãe Fabiana, nós trouxe estamos uma também. e você trouxe a outra. Isso. Olha só, quase. Nós estamos também com uma pessoa que está conectada conosco, que é internacional. Você É, conhece Bianca? Bianca. Bianca, é, nossa grande Bianca. Bianca Brasil? Não. Isso! Ela está Aham. aí, ó, conectada Ai, que conosco. honra, que Glória a Deus. bênção. Luciana Nadinho, você lembra de Luciana, nossa Oh, amiga? Olha aí a sim, grande. Luciana. Que Olha, está bênção, dizendo que eu querida. tomei conta depois disso que não queria gêmeas. Foi isso mesmo, Bianca. Bianca Santana hoje. Então, Bianca eu Santana disse, agora, é isso mesmo. ela está dizendo aí, Fabiana, que nunca mais, né? Eu disse que queria uns gêmeos na minha vida depois que eu cuidei das tuas. Desistiu na primeira noite. Todo mundo sabe dessa história, não é verdade? Então, É, Fabiana, Fabiana, ela fez o Rema em 1994 e concluiu em 1995. Perfeito, Fabiana? E perfeito. também ela hoje é professora do Rema há 12 anos que ela ensina nas escolas Rema, debaixo de uma graça, debaixo de uma unção, aquilo que Deus tem nos confiado, porque sabemos que essa visão do Rema Brasil tem uma unção e tem uma graça que nos assiste, né? E É nós verdade. fazemos parte desse quadro de professores do Rema, e fazem 12 anos que Fabiana é professora do Rema também. Ela é de Campina Grande, Paraíba, e hoje ela também, em 2012, foi para onde? Em 2012 ela estava pastoreando juntamente com o Sérgio e as suas gêmeas, né? A igreja de É. Aquidauana, A pastoreado gente lá por 9 anos. começou lá em 2008, né? Março de Ah, 2008. 2008. Aí, 2012, a gente abriu a escola lá, Sim. no Pantanal. Amém. Então, pastorearam por 9 anos lá, foi isso? Isso. Fundou o Rema e agora atualmente estão em Maringá. Glória a É. Deus. Pense numa terra bendita por ter recebido vocês, rapaz. Uma terra bendita, abençoada. Você que é de Maringá, que tá conectado conosco, saiba que Deus enviou o melhor que ele tinha na terra de Campina Grande para vocês, viu, gente? Outra coisa, Fabiana, deixa eu me ver aqui mais uma coisa, só para a gente concluir. Atualmente estão em Maringá, pastoreando na igreja Verbo da Vida. Ela serve no Verbo da Vida, mas desde 17 anos de idade. Ainda continua com o cara de 17, né? Oi, Amém. Susan, olha aí, entrou minha sobrinha, tem gente meu também entrando aí, Fabiana. Glória a Deus, Isso, Fabiana. Então, dê verdade. as suas introdução inicial aí, da sua entrando aí, né? Nós vamos estar falando, né? A Bíblia diz que a exposição das palavras ela traz luz para os simples, né? Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito nessa tarde, é trazer debaixo dessa graça, dessa unção que o Senhor está nos capacitando nessa tarde, para nós estarmos falando a respeito de oração, né? A Amém. edificação através da oração. Então, você fica à vontade para começar a falar aí como você queira. Primeiro, Amém? quero dizer boa tarde para todo mundo, né? O pessoal que me conhece, daqui de Maringá, também o pessoal que já foi aluno, e também quem não me conhece, quero deixar um abraço muito carinhoso para todo mundo aí que se dispôs a assistir essa live nessa tarde. E eu estava conversando com o Wilma quando ela propôs essa live, né? Junto com ela, sou convidada dela hoje.
quando ela me propôs, me veio imediatamente esse propósito sobre a oração, porque oração é algo fundamental na vida do cristão. Por muito tempo, a Igreja do Senhor passou numa fase em que a oração era algo opcional, era algo que era feito se desse tempo, se tivesse com vontade, se houvesse uma emergência, se houvesse uma situação difícil acontecendo, aí ia orar. Mas Deus tem mudado esse quadro através da unção do seu Espírito Santo e através da ministração da palavra, e eu creio que o povo de Deus tem ficado muito mais consciente hoje da necessidade de orar. Então, esse tema tem permeado a minha vida já há alguns anos. Deus tem tratado comigo pessoalmente sobre essa questão da oração, e isso não tem saído mais da minha vida. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre um fundamento, um pilar do cristianismo que realmente faz com que nossa vida funcione e acelere, eu trago a oração em memória, porque, gente, não tem outro caminho, não tem outra forma de um crescimento maduro, de uma vida de comunhão com Deus realmente profunda e eficaz, se não tiver oração envolvida. A palavra é fundamental também, é mais um pilar. Afinal de contas, uma verdade da palavra nunca vai anular a outra. Então, a palavra é fundamental, a oração também é fundamental. E eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro, e já citei muitas vezes em pregação e também em aulas do Rema, o que o Tozer falou. Ele disse que alguém perguntou para o Tozer, certa vez, o que é mais importante? É a palavra ou é a oração, né? Porque por muito tempo a gente viveu um evangelho onde tinha a galera mais da oração, a galera da intercessão, e tinha o pessoal mais voltado para o ensino, para a palavra, para o estudo. Geração. E o Tozer respondeu: pergunta a um pássaro qual é a asa mais importante. Se é a asa direita ou se é a asa esquerda. E eu achei essa resposta sensacional, porque é a mesma coisa. A palavra não é mais importante que uma vida de oração, e uma vida de oração não anula uma vida na palavra. Amém. Então, são duas asas que fazem com que a gente realmente voe muito mais alto, voe muito mais longe, e alcance lugares em Deus que uma vida apenas ou somente estudando a palavra, ou somente orando, não poderia nos levar. Então, eu fiquei feliz, Wilma, que eu sei que você também é uma mulher que ora muito, sempre foi assim, sempre gostamos de oração. Lembra quando a gente morava em Campina Grande, eu morava num apartamento, e o teto do apartamento onde lavava roupa, a gente subia para lá e ficava até a madrugada orando, lembra? Geramos muitas coisas. Meu Deus falou tanta coisa com a gente chorava, e tu dava a palavra para mim, eu até duvidava, né? Eu me duvidava. Eram momentos de intimidade, realmente, né? De entrega, de coração aberto. E eu creio que hoje nós podemos estar em não vou dizer de uma forma vaidosa, em um nível em Deus, falando que estamos acima de outra pessoa. Não é isso, mas o que alcançamos no sentido de conhecimento da pessoa do Espírito Santo veio como base aquele tempo que nós podíamos estar fazendo qualquer coisa, assistindo filme, conversando e tudo, mas a gente sempre dava prioridade para a oração. E isso eu tenho certeza que foi fundamental, Wilma, para a gente poder ter o conhecimento de Deus e do Espírito Santo hoje. Amém. Isso mesmo. É interessante que eu costumo dizer, né, aos meus alunos do Rema, né, sabe que eu costumo dizer, né, que Deus une pessoas com propósito. E aí, Fabiana, a gente foi, o nosso encontro praticamente quase inicial foi para orar, né? E por um bom tempo nós oramos, né? E entendemos do poder da oração. Interessante aqui, Fabiana, eu trouxe um versículo aqui para nós. Nós vamos estar já estamos falando, né, da importância da oração. Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, ele diz assim: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, né? Isaías 56, versículo 7, também diz o seguinte: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. No meu altar, por minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos, amém? Então, nós somos a casa de oração, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Deus Altíssimo. Então, como morada do Deus Altíssimo, como templo do Espírito Santo, somos aqueles que foram levantados por Deus para gerarmos coisas que a gente jamais imaginaria que a gente pudesse atingir pela nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Dentro dessa comunhão com Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos ser inspirados pelo Espírito Santo, que nós temos um amigo, né? Que é o Espírito Santo, que nos ajuda a orar até mesmo como convém, não é verdade? É verdade. Então, aqui, o primeiro ponto que nós íamos em falar é a respeito da importância da oração. Fabiana já iniciou aí falando a respeito da importância da oração, né? E, Fabiana, tem mais alguma coisa para acrescentar a respeito da importância da oração? Sim, eu queria falar algo mais, Wilma. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se está ruim, Fabiana, meu som. Dá um sinal aí, pessoal, se você está ouvindo bem a gente. Eu quero saber se o pessoal está ouvindo bem. Tizinha, responda aí pra gente. Carla, né? Que essa Carla entrou aí. Jéssica Cavalcante. Márcia, a minha cunhada, né? Messia. A Divânia, Messia, né? Grande Messia. A Divânia de São Paulo, Pinheiros. Nós temos gente de toda parte, tá vendo? Está me ouvindo bem aí, Brasília, a Maressa, aqui da a filha da minha irmã de Brasília. Goiânia. Oh, tem Glória. gente de toda parte. Está vendo bem, né? Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? Ok, tudo bem. Então, pode continuar, Fabiana, por favor. Então, falando a gente respeito da importância da oração, né? E alguém falou certa vez, bem no início da minha... Oi? Hildri entrou aí também. Quem é o Guinho? Hildri, como eu estava falando, Wilma, bem no início da minha vida cristã, eu vi uma mulher de Deus falando, e isso ficou no meu espírito, marcou meu espírito. Ela disse que a oração é como uma usina de força. E realmente é. Realmente é. Quando nós nos dispomos a orar, força é gerada em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida é transformada. Mesmo quando nós estamos orando por outra pessoa, a nossa vida é afetada profundamente quando estamos diante da presença, não é? E eu estava me recordando, falando sobre esse assunto de oração e a importância de orar, né? Por que orar? Porque tenho que orar, né? E nós sabemos que a nossa carne, a carne humana, ela não quer orar. Mas a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele ansia por essas coisas. Ele anseia, melhor dizendo, por essas coisas, por uma vida de oração. E pensando nisso, eu me lembrei, Wilma, de um versículo que está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Está lá no Velho Testamento, mas é muito interessante o que Deus diz. A Bíblia diz que eles estavam vivendo naquela época em um caos muito grande de pecado, de indiferença, de frieza espiritual. E estava para ser derramado um juízo sobre aquela nação. Mas o profeta, através do Espírito Santo, ele diz assim, no versículo 30 de Ezequiel 22, busquei um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha, mas a ninguém achei. Isso mostra a importância da parceria da gente em oração com Deus. Olha que coisa interessante, Deus queria livrar, Deus queria trazer livramento, solução, queria trazer graça sobre aquelas pessoas. Mas o veículo que Deus estava querendo usar para poder afetar e alcançar a vida daquela nação era a oração. Ele diz, eu busquei. Deus estava buscando uma pessoa. Deus estava procurando uma pessoa, Wilma. Isso. Como se Deus tivesse necessidade de alguma coisa. Mas ele estava buscando uma pessoa que se colocasse na brecha, uma pessoa que intercedesse pelo povo, uma pessoa que viesse e ficasse entre Deus e o povo para poder Deus trazer livramento. Wilma, pessoal, isso me mostra que Deus ele não vai operar da forma que ele quer operar na terra se alguém não orar. Deus ele não vai fazer aquilo que ele quer fazer de forma integral na vida do indivíduo, da cidade, do bairro, da nação e do mundo, se alguém não se dispor a orar. Isso me mostra uma gravidade e a urgência que é orar. E quando Deus foi trazendo esse entendimento para mim, eu fui vendo, meu Deus, há tanta coisa que eu quero que aconteça,
na minha vida, na minha família, nas minhas filhas, no meu marido, na minha igreja, no ministério, na vida das pessoas, na vida dos irmãos. Eu quero e Deus quer também. Mas Deus está procurando hoje ainda alguém que se ponha na brecha, alguém que ore, alguém que se ponha de joelhos, alguém que resolva interceder para que Deus possa agir. E no Novo Testamento, quando Jesus ele vem e ele começa a ensinar-nos a respeito de oração, Jesus ele disse assim: orem para que seja feita a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Olha isso, gente. Para que Deus faça a vontade dele, alguém precisa orar. Amém. Que coisa tremenda é essa? Outra vez Jesus ele chegou e disse: orem para que Deus envie trabalhadores para a seara. Nós sabemos que a seara é o mundo. Os trabalhadores são os servos do Senhor. Bom, se a seara é o mundo e os trabalhadores são os servos do Senhor, e Deus ele pode fazer tudo, ele poderia enviar na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse, trabalhadores. Mas Jesus diz: ore para que isso aconteça. Ore para que Deus faça. Então, eu preciso entrar em cooperação, eu preciso, e você e nós precisamos entrar em associação com Deus, para que nós venhamos a interceder, a pedir, a rogar, a clamar, a determinar que Deus venha de encontro a toda a opressão, a toda situação e toda dificuldade que o homem tem vivido aqui na terra. Ao contrário, se ninguém orar, Deus não vai poder fazer muita coisa. E às vezes a gente tem aquele pensamento assim: mas Deus é soberano. Deus ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Mas ele colocou um princípio desde o início do mundo, que ele trabalha em parceria, porque ele deu a terra aos homens. E tudo o que Deus precisa fazer, ele precisa que o homem peça, que o homem clame, que o homem ore, que o homem se coloque numa posição na terra para que Deus possa intervir. E, Wilma, eu vejo isso como uma coisa muito urgente. Muitos de nós podemos estar passando situações muito difíceis e às vezes ficamos pensando: mas por que Deus não intervém? Por que Deus não faz nada? Porque Deus está esperando que alguém ore. A resposta é essa. Deus está esperando que alguém se ponha na brecha. Deus está esperando que alguém pague um preço de oração. Porque orar, Wilma, não é uma coisa confortável para a carne. Eu sei que o preço da salvação já foi pago. Mas o preço de colocar nossa carne em sujeição, esse preço somos nós que pagamos. Amém. O preço de disciplina da nossa carne, somos nós que pagamos. E esse preço precisa ser pago, de sujeição, de humilhação da carne, para que ela se submeta à vontade de Deus em oração. E quando nós nos colocamos nessa brecha, quando nós nos colocamos nesse lugar de disposição diante de Deus, querida, com certeza, Deus vai intervir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, isso mesmo, Fabiana. Como é fundamental, né, a gente ter essa consciência, né? E até mesmo porque a oração é uma comunicação, é um diálogo, né? E nós, se amamos o Senhor, nós temos prazer de comungar, de compartilhar, de ouvir Ele. Então, para isso, nós precisamos desse momento de oração, né? Em primeiro lugar, buscar para nós, como filhos, né? Então, se você ama alguém, você quer estar perto daquela pessoa, você quer ter a essência daquela pessoa. Alô, ligaram aqui. Ligaram aqui, exatamente. A glória a Deus. Já desfiz a ligação. Então, Fabiana, o outro ponto que nós íamos falar, né, a respeito disso, né, a respeito de orar a palavra, né? Porque nós sabemos que existem princípios bíblicos para uma oração ter sua resposta eficaz, né? Então, assim, a palavra de Deus, né, está carregada da vida do próprio autor. Então, quando eu oro a palavra, podemos ver o exemplo do Salmo 23, né? Davi, ele orou: o Senhor é o meu pastor, mas ele já veio com a resposta: nada me faltará. Então, isso é confiança, né? Então, como é importante nós orarmos a palavra, porque ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Se nós orarmos a palavra, nós temos a resposta 100% daquilo que Deus nos promete em sua palavra. Amém? Então, fala para você falar.
É verdade. E você falou uma frase aí, Wilma, que o irmão Kenneth Hagin sempre falava nos seus livros. Ele disse, né, que quem ora a palavra já ora a resposta. E é Isso. verdade. Enquanto Aprendendo você com ele, falava né? aí, Wilma, eu me lembrei de algo aqui, que às vezes as pessoas que estão vivendo uma vida de oração e estão com alguma causa diante de Deus em oração e as coisas ainda não estão acontecendo, às vezes se perguntam: ah, eu estou orando e nada aconteceu Isso. ainda. Eu estou orando e as coisas não mudaram. Deixa eu te dar uma resposta da parte do Senhor. Se você está orando e ainda não mudou a situação, continue a orar. Continue orando, isso Não mesmo. desista de orar. Não desista da sua oração. Se não aconteceu, permaneça. Outro fato que às vezes as pessoas elas não sabem porque a resposta não chegou. Primeiro é isso, né? Às vezes elas estão desistindo da oração, desistindo do propósito. Não desista. E a segunda coisa, às vezes, Wilma, acontece porque as pessoas estão orando errado. Falando Pode errado. acontecer. Está orando Orando errado. errado também Não pode é? orar certo e falar errado, né? Nós temos Pode a estar presença orando de errado. Célia Albuquerque, a esposa de João Pipão. Está aqui conosco. Oh! Dando Há Célia, quanto está aí conosco. tempo, amada Célia. Sim. Então, essa questão de orar a palavra é uma das formas de oração que nós somos ensinados, né? Existem vários tipos de oração, queridos, e às vezes a gente está aplicando a regra de oração, de um tipo de oração que não devemos aplicar. Por exemplo, existem situações da nossa vida que nós não devemos determinar, nem devemos nos posicionar num sentido de dizer, eu quero assim, eu quero assado. Não. Existem situações, por exemplo, de coisas que não estão escritas na palavra de Deus, tipo, onde vou morar, né? Em que vou trabalhar? Será que eu devo mudar de casa? Né? Será que devo ir para outro estado? São coisas que não estão escritas na palavra. E nesse tipo de oração, a gente não tem que determinar. São orações que nós fazemos de entrega. Colocamos diante de Deus aquela situação, não é? Colocamos para o Senhor, Pai, se for a tua vontade, né? A minha vida está em tuas mãos. Se for a tua vontade, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, às vezes as pessoas misturam a oração. Mas pegando nesse gancho que você falou sobre a oração, orando a palavra, eu acredito, Wilma, que é uma das orações que eu mais faço. Porque a Bíblia diz, né, aqui em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz que quando nós oramos a vontade de Deus, se orar a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza que alcançamos aquilo que pedimos. Não é verdade? Então, se eu e você orarmos a palavra, orarmos o que está escrito, orarmos que nós já sabemos que é a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão. Mesmo que você ache que vai demorar, mesmo que você ache que Deus não ouviu, pode ter certeza, Deus te ouviu sim. E quando você ora a vontade do Senhor, não somente você está orando a resposta, mas você já está orando a perfeita vontade de Deus se cumprindo em sua vida. E olha que coisa maravilhosa, Wilma. Quando você ora a palavra, você já pode ter a certeza, não somente que Deus te ouve, mas que aquilo vai se manifestar, independente do tempo que passe, independente de quanto tempo já tenha passado, você pode ter a convicção que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. A Bíblia diz, né, aquele versículo de Isaías tão conhecido, como desce a chuva do céu, assim é a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia, antes ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, no momento em que nós nos posicionamos na palavra e declarando a palavra em meio à oração, queridos, aquela palavra não vai voltar vazia, não. Ela vai entrar fundo lá no reino do Espírito, amém. Ela vai quebrar toda dificuldade, ela vai romper todo o grilhão e ela vai chegar ao fim pelo qual ela foi enviada, que é libertar, que é curar, que é transformar, que é abrir caminhos, que é trazer milagres, novidade de vida, não é? Então, orar a palavra é fundamental. E não somente orar, mas ter um hábito, queridos. Ter um hábito de falar a palavra, declarar a palavra todos os dias, não é, Wilma? Porque a nossa mente é renovada pela palavra e a gente precisa nos ouvir falando a palavra.
Uhum. Nós precisamos ouvir a nossa própria boca dizendo o que Deus diz ao nosso respeito. Porque a nossa mente, ela está, muitas vezes, quando nós chegamos para Cristo, ou quando nós não atentamos para a renovação mental, a nossa mente está muito contaminada. É muita coisa, é muitas vozes no mundo. Né? É a opinião de pessoas, é o nosso passado, as nossas experiências frustradas, coisas que nós vivemos na nossa vida. E a mente está lá, às vezes cheia dessas coisas, e quando você e eu, né, quando nós declaramos, falamos, oramos o que a palavra diz, é libertador, é maravilhoso. Começar uma oração já dizendo, por exemplo, se você vai orar por cura, né? Está sentindo uma dor, né, no corpo, já começa, Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra diz, gente, isso é libertador. Quando você diz, a tua palavra diz, oh, querido. Interessante que a Bíblia fala que ele está velando sobre a sua palavra para cumprir. Eu costumo dizer, Fabiana, né, que Deus não está velando sobre a nossa vida, particularmente falando, ele está velando sobre a palavra dele vivida em nossa vida. Exatamente. Se eu pratico a palavra, Deus tem a responsabilidade de fazê-la cumprir. Então, aqui em João 5,14, 1 João 5,14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, nós precisamos saber a vontade de Deus para cada propósito, para cada tipo de oração que nós vamos fazer, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Aí ele diz também, no Evangelho de João 15,7, se permaneceres em mim, o que é permanecer em Jesus, se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Então, precisamos entender que Deus e sua palavra é um só, né? A Bíblia diz, o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando nós oramos a palavra, Jesus, que é a palavra, ele se manifesta trazendo resultado daquilo que nós oramos segundo a palavra. Não é isso? Exatamente. A palavra que sai da nossa boca, ela vai criar um caminho para nós passarmos por ela depois, não é? Amém. Mas trilharmos aquele caminho, aquela avenida. Então, é maravilhoso. Eu já tive algumas experiências desse tipo de oração, de me achegar diante do Senhor e apenas dizer, Pai, a tua palavra diz. Isso mesmo. Isso traz tanta segurança, isso traz uma base tão firme, que isso gera uma fé tão poderosa a ponto de eu não ter como duvidar. Porque se eu digo, a tua palavra diz que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu fui curada, queridos. Eu já estou com a resposta, eu já começo com a resposta de Deus. Eu já começo com a certeza de que Deus está velando, como você mesmo diz, Ele está observando, Ele está prestando atenção, Ele está guardando aquilo, aguardando sair da minha boca a palavra dEle, para que Ele faça cumprir na nossa vida. Por que Ele faz isso? Porque é a vontade dEle. Amém. É a vontade dEle fazer a sua palavra. Deus não colocou a palavra escrita só para ter alguma coisa para a gente ler, não é? Ele não deu a sua palavra porque ele não tinha nada para fazer. A palavra de Deus é a perfeita vontade de Deus. E eu lhe digo, né, as pessoas que estão nos assistindo, nós costumamos sempre dizer, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia e creia que aquilo que está escrito é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para a minha vida. E uma vez que nós conhecemos aquela palavra, permanecemos nele, como você bem disse, nós vamos pedir o que quiser. E vamos saber, né, Wilma, que estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus, porque quando a gente está em Cristo, quando a gente está envolvida nessa atmosfera de Deus, a atmosfera do céu, a atmosfera do nosso Pai Celestial, a gente não vai pedir qualquer coisa. Isso mesmo. Não é verdade? A gente não vai ter anseios que seja contra a vontade dele. A gente não vai ter vontades que é contra aquilo que ele tem para a nossa vida, não é verdade? Então, isso é seguro, saber que tem a resposta, porque uma vez que você está em Cristo, você está envolvido de uma forma com ele, que a vontade dele é a sua vontade e a sua é a dele. Aqui,
Pois não. Você quer continuar? Voltou? Voltou? Então, quando nós às vezes nos encontramos em situações onde a nossa alma ela está desmaiada mesmo, né, diante de circunstância, de pressão que a gente sofre, né, muitas vezes porque vem para todos nós, né, dia mal vem para todos nós, né, mas como nós reagimos debaixo das pressões vai determinar o que nós temos de Deus dentro de nós, né, da vida de Deus dentro de nós, né. Então, assim, quantas vezes a gente chegou no momento de ficar sós com o Senhor, no momento de oração, que a nossa alma estava desmaiada, literalmente. E a gente ficava ali um tempinho, ali, começava a orar no Espírito, de repente, o Espírito, nosso ajudador de todas as horas, de toda oportunidade, de todo momento, que é o Espírito Santo, estava ali conosco. E ele sempre está conosco, né? E ele vai nos direcionar a lembrar o que a Escritura diz, né? Por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios, não é verdade? Então nós não podemos esquecer dos benefícios da palavra de Deus que já nos foi enviada e nos sarou e nos libertou do que é mortal. Não é isso, Fabiana? É verdade. E olha, Wilma, você falou algo muito interessante aí, que é bom a gente frisar também. Você falou a respeito de, às vezes, a gente tá com a alma cansada, sobrecarregada, né? Como você costumava brincar, cansado de guerra, né? A alma cansada. Sobrevivente de guerra. Mas você disse bem, chega um momento quando você se dispõe a estar na presença, a estar à disposição do Espírito, chega um momento que aquilo rompe, né? E é interessante que eu vejo isso como romper da carne, porque enquanto está pesado, enquanto você está levando com a sua força, a carne natural. ainda está tendo, né? Ainda está tendo governo ali. Mas quando a gente persiste, quando a gente não desiste de estar na presença e em oração, chega um momento que aquilo rompe. E quando rompe, já não é mais pesado, já é prazeroso. Aí torna-se ao contrário, você não quer mais sair do lugar de oração. Aí o tempo passa, você não percebe. Passa horas e horas e você pensa que passou minutos. Por quê? Porque a carne, ela já perdeu a força completamente. E agora o espírito está prevalecendo. Amém. Então eu incentivo a todos nós, né, já entrando no próximo tópico, que é o tópico da oração como uma vida, né, uma vida devocional, a não desistir quando você se dispõe a orar. É para todo mundo difícil os primeiros momentos. Os primeiros 10 minutos, eu costumo dizer, Wilma, que é os primeiros 15 minutos. É pesado, você está orando e a mente se desliga, você ora em línguas e a mente faz outra coisa, e dá fome. É o natural se opondo contra o espiritual, né? Isso, porque a carne é inimiga, gente, a carne é inimiga do espírito, a gente não pode se enganar, a gente não pode achar que é uma coisa simples, isso não é. Nós temos como inimigos o diabo, o mundo e a nossa carne. Então, a nossa carne, ela não quer sujeitar as coisas do Espírito. A nossa carne, ela vai resistir a ferro e fogo. Ela vai lhe dar sede, ela vai lhe dar sono, ela vai lhe dar fome. A gente costuma brincar, Wilma, que o melhor calmante, o melhor sonífero do universo, é a Bíblia. Se você toma remédio para dormir e não consegue dormir, faça assim. Não tome comprimido, não. Vá ler a Bíblia. Se deite e leia a sua Bíblia. Você vai ver que você vai dormir rápido. Isso é muito interessante, né, Wilma? Aquele sono que dá na igreja, sono que dá na hora da pregação, sono que dá na hora da oração, sono que dá na hora que você tem que levantar as mãos e adorar, dá sono. É um sono. Isso, irmãos, é uma oposição da nossa carne para que não haja rompimentos. Porque quando você rompe, vou dizer, essa película e você passa para o outro lado, é maravilhoso. Aí é fácil, se torna fácil, porque a carne foi vencida. Ela já sabe, eu não vou conseguir dominá-la, eu não vou conseguir controlá-la. E então eu vou baixar meu fogo aqui, e aí é quando o Espírito, ele pega junto, que foi isso que você falou muito bem. Quando o Espírito pega junto, na verdade, o Espírito já tinha pegado junto, na verdade foi a gente que conectou, não é? A carne, ela entregou-se, e o Espírito prevaleceu. E aí é nesse ambiente onde a gente começa a nos inclinarmos e ouvirmos as direções do Espírito, os comandos do Espírito. Wilma, isso é tão importante. Eu queria só falar isso. Eu sei que você tem alguma coisa para falar também sobre isso, né? Mas essa parte me empolga muito.
Porque eu quero, assim, dar um pequeno testemunho, na verdade é um testemunho, que houve um tempo na minha vida de cristã, na minha vida espiritual, eu me converti ao Senhor quando criança, mas eu me firmei mesmo na palavra quando eu tinha 14, entre 14 e os 17 anos, foi meu retorno, né, ao Senhor. E aos 18, quando eu entrei no Rema, eu me firmei totalmente até hoje. Então já faz um bom tempo aí, né? E eu me lembro, Ilma, que nessa minha fase, eu nunca tinha vivido uma crise espiritual como eu vivi em uns anos atrás. De muita frieza, de indiferença. Sabe aquela história que o irmão Reagan diz que Deus podia entrar com chapéu vermelho e a gente não detecta, sabe? De tão insensível. Só que eu lembro, Wilma, que antes disso acontecer, o Espírito tinha me convocado a uma vida de oração diária. E eu tinha negligenciado. Sabe quando você acorda de manhã, tem tanta coisa para fazer, tem uma coisa, tem outra, tem uma, tem outra. Coisas lícitas, coisas da palavra, envolvimento na obra. E não fazia minhas orações, nem meu devocional antes. E comecei a viver um dia após o outro assim. Não fazia devocional. Orava assim, sabe? Fazendo as coisas e orando. Não me trancava num quarto de oração, não meditava. Há uma diferença muito grande em você orar o dia inteiro, falar com Deus o dia inteiro e fazendo outras coisas, e você se resguardar para ficar sós com o Senhor. Isso é outra coisa. E era isso que Deus estava me requerendo. E sabe, Wilma, por causa dessa desobediência, eu passei por uma fase muito difícil. E eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo essa live pode ser que estejam vivendo alguma coisa assim. E foi uma fase muito difícil espiritualmente para mim. Eu passei uma fase bem difícil. Mas, Wilma, tudo isso aconteceu por causa de uma negligência. Porque Deus, Wilma, ele sempre vai se antecipar nos nossos problemas, Wilma. Verdade. Deus sempre vai avisar para a gente. Ele sempre vai nos comunicar coisas difíceis e tempos difíceis que estão por vir. E nessa fase difícil, Wilma, veio uma enfermidade, veio cirurgia. Você até me visitou quando eu fiz uma cirurgia em 2015, né? Já foi no finalzinho dessa fase ruim. Eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive uma anemia profunda, muito profunda. Fiquei doente sem saber que estava doente. Então, era uma doença silenciosa, eram circunstâncias, mas o Senhor, eu me lembro bem antes, quando o Senhor começou a me chamar para o lugar de oração e eu não fui. Deus queria me avisar, Wilma, Deus queria me comunicar de coisas que estão por vir. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que Deus não faz nada na terra senão comunicar aos seus profetas. Quando nós estamos nesse lugar de oração, Deus vai comunicar para seus filhos coisas que estão por vir, porque Deus se antecipa para nós não nos machucarmos. E sabe, Wilma, eu aprendi a duras penas. Deus falou comigo depois dessa fase difícil e ele disse, antes de você colocar qualquer coisa na sua boca de manhã, antes de você comer ou falar com qualquer pessoa, você vai falar comigo e você vai comer a minha palavra. Sabe, Wilma, desde essa época, isso é uma disciplina minha que não muda, não muda. Eu levanto de manhã, eu não falo com ninguém, eu não como nada. Eu como primeiro a palavra e eu falo com meu pai primeiro. E isso tem trazido um efeito muito bom, sabe? Porque Deus é maravilhoso, gente. A vida de oração não é para benefício de Deus, não. É para benefício da gente. Não é um favor que a gente está fazendo para Deus, não. É uma necessidade do cristão. Nós precisamos andar com Deus em oração, senão nós não vamos resistir a esse mundo perverso. A operação maligna é muito grande nessa terra, nesse tempo. Há uma opressão tremenda, gente, se nós não nos escondermos no lugar da oração, se não formos para o esconderijo do Altíssimo, nós não vamos resistir e viver de uma forma triunfante, como a palavra de Deus nos promete. Não é só declarar a palavra, nós precisamos estar escondido, habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, nos aninhando e nos preservando, porque é nesse lugar onde vai vir as instruções do Espírito.
Amém. Então, hoje as coisas mudaram, mas eu tive que aprender, mas aprender bem. Deus não quer que a gente aprenda sofrendo, Deus quer que a gente aprenda pela palavra, não é? E às vezes a gente tem que levar umas pauladas, às vezes, da vida, para a gente entrar no lugar de arrependimento e de obediência, queridos. E eu não estou falando somente a obediência da palavra no dia a dia, mas a obediência a diretrizes que Deus nos dá no momento de oração. Há coisas que ele vai falar com a gente no lugar da oração, no lugar da comunhão, que se a gente não obedecer, a gente vai perecer. Às vezes é uma coisa simples que Deus está falando, mas às vezes são coisas profundas. E Deus está falando, para com isso. Se volta para mim, ora, declara minha palavra. Né? Medita na minha palavra, leia a minha palavra, e a gente está ali fazendo de conta que Deus não está falando, e o dia mal chega, e às vezes pega a gente de saia curta, de calça curta, e a gente vai, às vezes, pagar um preço muito alto, né, Wilma? Então, aconteceu isso comigo. Então, hoje, para mim, o devocional de oração é inegociável. Pode o presidente do país querer falar comigo, eu falo com Deus primeiro. Primeiro, Senhor, né? Sim, tá. Fabiana, dentro disso que você está falando, me veio agora a lembrança, eu não sei se eu peguei no final dessa situação que você estava passando ou foi no princípio, né? Eu lembro que era janeiro, seu aniversário é 1º de janeiro, é isso? E eu queria te presentear, né? Queria te dar um presente, mas eu não tinha como comprar um presente para você. Eu não tinha nada em espécie, em dinheiro, que eu pudesse dar um presente para você. Não sei se você lembra disso. E eu cheguei na sua casa, acho que por volta de 8 horas da manhã, fui tomar um café com vocês, e eu disse, Fabiana, eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor me corrigiu. Ele disse, você tem. Você pode orar, interceder por ela, para que coisas aconteçam na vida deles, ministerialmente, e, consequentemente, as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu cheguei para você e disse assim, Fabiana, e você disse, Deus falou com você, então vamos começar a oração. E nós começamos uma oração, que era só eu, você e Sérgio, né? Quebrando as cordas do violão, mas além daquela... Nosso grande Sérgio, para mim é um dos melhores escatológicos que tem, né, no nosso ministério. E Sérgio orava, nós orávamos juntos. Foi tanta coisa tremenda que foi gerada naquele tempo de oração. Então a gente nunca deve dizer que não tem nada para dar para ninguém. Eu me lembro de uma palavra que você falou, não sei se você lembra dessa palavra, você falou, em meio àquele mover, àquela oração, você declarou portas ministeriais abertas. Eu nunca esqueci isso, porque foi meio que muito foi rápido. Praticamente instantâneo. Foi depois que a gente fez aquela semana de oração, com jejum, né? Foi algo que Deus me deu, disse assim, é como se eu fosse me dar um sacrifício de mim mesmo para estar junto nesse propósito, né? Para o propósito de você. Só que a bênção foi tão grande que quando as portas se abriu para você, consequentemente abriu para mim. E um dia Sérgio me pegou dentro daquele mover do Espírito e disse, tome sua posição no lugar do corpo de Cristo que Deus te chamou, Wilma. E naquele dia eu tomei a autoridade do lugar onde Deus me chamou. E coisas começaram a romper e até hoje nós estamos avançando, prosperando, pregando a palavra por todo lugar, abençoando vidas, porque nós ouvimos a voz do Senhor através de momentos que nós reservamos para orar. Isso me veio agora. Tudo gerado em oração, Wilma, verdade. Eu lembro muito desse dia, Wilma. E toda vez que a gente botava para orar e começava a orar, né, era um mover muito grande. As águas moviam de uma forma extraordinária. Eu lembra na sexta-feira, nós começamos um propósito de oração e jejum também na sexta-feira, antes de nós começarmos o nosso ministério em tempo integral. Nós orávamos toda sexta-feira e era tanta gente linda, meu Deus do céu, naquela oração. O Gilson ia, na verdade, a direção minha era com vocês. Aí lá veio o Gilson Lima, Silvia, o Janice, que está no Japão hoje, o Jussier. Isso, como diz o pessoal de Mato Grosso, foi estouro da boiada. Estouro da boiada, o pipoco da boiada. Era poderoso. Nossa, que saudade, hein, Wilma? Isso. E eu desejo muito, sabe, Fabiana, eu creio em parceiros de oração, né, que o pastor João pregava muito isso para nós, né, que ele orava depois da fábrica, ali no lugar, no momento que ele ia
que ele ia fazer a sua refeição, reservava um tempo, orava com o pastor Jéssica. Como é bom a gente ter parceiro de oração. Até hoje eu tenho parceiro de oração, tem pessoas que intercedem por minha vida, tem pessoas que, por exemplo, Joanice está no Japão hoje, mas de vez em quando nós nos conectamos e oramos pelo telefone, pelo WhatsApp. E nós estamos conectados e temos provado de coisas gloriosas, Deus criando coisas através da oração. A oração tem o seu lugar na vida cristã. É poderosa a oração nas nossas vidas, não é isso? Também tem Marcinha que está aí participando da live também. Marcinha, eu orava muito com Marcinha. Dia de feriado lá no Rema, eu trabalhava no Rema, dia de feriado, eu dizia, Marcinha, vamos passar o dia orando, e a gente orava. Quanto tempo glorioso que nós provamos naquele tempo, amado, da glória de Deus sobre aquele ambiente. Quando, para começar, era aquela coisa, um olhava para a outra olhava para a outra, e dizia, começa tu, a outra começa tu, a outra começa tu, e a outra começa tu, e a gente gastava alguns tempos mandando começar e ninguém começava. E de repente vinha a ousadinha em alguma, e a gente começava a orar e a coisa aí ninguém parava mais, né? Difícil era parar. Ninguém parava mais. Isso era verdadeiro. Meu Deus, que saudade, né? E prazer, às vezes, Wilma, as pessoas elas se juntam para comer, se juntam para fazer tanta coisa, mas não se juntam para orar. A gente precisa voltar a esses hábitos de dizer, vamos lá para casa orar. Vamos lá para casa, não para tomar um café. Ei, vamos lá para casa orar, né? Vamos fazer uma maratona de oração e leitura da Bíblia. Às vezes, pessoas crentes fazem maratona de Netflix, maratona de séries no Netflix, e não tem problema nenhum, ninguém está falando contra isso, né? Tudo tem seu lugar, mas vamos colocar realmente as coisas nos lugares certos. Por que nós não fazemos umas maratonas de oração, maratonas de leitura da Bíblia, maratona de leitura de livro? Isso mesmo. Isso iria nos acrescentar, irmãos, de tal forma que nós íamos ver muito rápido o resultado na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. E não é difícil, é apenas começar, como Wilma disse. Para começar, às vezes fica meio sem jeito, né? Começa tu. Não, quem vai? Mas alguém precisa começar. E quando alguém começa, o Espírito Santo pega junto, porque ele está só esperando alguém começar. Ele está só esperando alguém dar um passo, para ele pegar junto e estabelecer a vontade de Deus naquele tempo. A oração invade o impossível. Nosso amigo Iclênio, lembra de Iclênio? Lembro. Iclênio, então, ele está aí na nossa live aí, acompanhando, ele falou o impossível, né? A oração invade o impossível, com a frase que ele lançou aí agora. E ontem teve uma live maravilhosa, também está cheinho da graça da palavra de Deus. Falou uma palavra muito boa a respeito do que nós vamos tocar agora, só para quase finalizar, porque o tempinho está indo embora, viu, irmã? Falta quanto tempo, Wilma? Bem, aqui no meu celular, alguém me ajuda aí, tem 11 minutos. Não, 6 minutos. 6. Vamos lá. 6 minutos, né? 6 minutos, então, nossa. Vamos entrar no terceiro ponto, né? O terceiro ponto que nós tínhamos, pela direção do Senhor, nós iríamos estar falando, né? Onde está escrito em 1 Timóteo, né? Deixa eu ver aqui, bem rapidinho, para nós avançarmos aqui. 1 Timóteo 2, né? Isso, 1 Timóteo 2, você pode ler aí, Fabiana? Tá com a sua Bíblia aí? Não. Pronto, eu já encontrei. 2, tenho de cabeça. Assim, 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada, e toda honestidade. Por isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Amém? Então a Bíblia nos aconselha, Fabiana, a também orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. E nós somos, eu estava meditando nesses dias, meu Deus, nós somos a maior autoridade que tem nessa terra, porque nós estamos, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, nós estamos submissos à cabeça que é Jesus. Então, se nós estamos submissos a todo o poder que há, que é Jesus, né? Nós somos a igreja viva, a igreja gloriosa, a igreja triunfante, onde a palavra de Deus diz que os portais infernais não prevalecerá. Amados, as coisas não estão piores, porque a igreja de Cristo Jesus está aqui nessa terra. E ela tem intercedido, ela tem orado. Sabe, Fabiana, eu lembro da irmã Valnice Milhones, quando ela falava lá atrás, mais
mais de 20 anos atrás, ela já intercedia pela nação, ela já intercedia pelos governadores, pelos presidentes, por todos aqueles que exerciam autoridade, né? Então ela orava por esse povo e hoje nós vemos resultado da oração dela, como também nós oramos. Mas eu vejo que muitos de nós até começamos a orar, mas não temos uma contínua oração. Por quê? Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então existe, como você mesmo falou, existe uma resistência não só da carne, mas também existe resistência de espíritos, né? Eu sei que eu tive há pouco tempo lá em Brasília dando aula, né? No Rema, de lá foi a primeira matéria que tudo parou, né? E todas as vezes que eu vou àquele lugar, eu consigo perceber a atmosfera do espírito que está naquele lugar. Por quê? Ali está todas as decisões e toda a autoridade que está sobre a nação brasileira. Então, certamente, amado, existem principados e potestades que estão colocando oposição para que coisas sejam, me ajuda aí, Fabiana, coisa seja estabelecida lá e vai trazer dano para as vidas. E o nosso propósito é cuidar de vida, é abençoar vidas. Então nós temos toda a autoridade dada por Deus para paralisarmos as obras das trevas. Então tudo aquilo que vem para trazer oposição, olha, nós temos uma pátria que nós temos acesso a pregar este evangelho como nós estamos pregando aqui, que nós não temos ideia aonde ele vai alcançar ainda. 12 horas que vai passar aí, está aí, vai afetar vidas. Então a Bíblia diz que toda a autoridade é delegada por Deus. Ontem o Iclênio, né, falou muito bem sobre isso, né, que toda a autoridade é delegada por Deus. Então se toda a autoridade é delegada por Deus, nós vamos nos submeter por causa da consciência para com Deus. Nós não vamos submeter, não é porque fulano, cicrano é bonzinho, mas é por causa da nossa submissão para com Deus. Interessante, eu vi aqui, né, falando, devemos orar pelo país, os homens e mulheres que estão investidos de autoridade, interceder pelo presidente, pelos ministros, pelos ministros, senadores, deputados, governadores, secretários, prefeitos, vereadores, juízes, forças armadas e todos aqueles que, de alguma forma, exercem uma autoridade sobre nós. Oi, gente. Caiu a conexão. Oi, 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 oi. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Oi. Ô Marcos Lima, um grande homem de Deus, graça e paz. Então, caiu a nossa conexão, mas voltamos. Fabiana, por favor, estou te aguardando aqui, Fabiana. Glória a Deus. Glória a Deus, estou aguardando vocês, se a gente concluir isso aqui, né, em uma live para nós de 1 hora é muito pouco. Mas glória a Deus, nós estamos voltando. Por gentileza, voltem vocês para nós fazer a conclusão dessa live. Ok? Fabiana. Estou aguardando Fabiana, gente, porque, não sei, deu algum problema aqui e caiu. Eu acredito que não foi o tempo, porque ainda existia tempo aqui. Olá, Fabiana, entra aí, vamos visualizar ela aqui. Nossa professora do Rema, Fabiana Neiva. Glória a Deus. Oh, aleluia, voltando. Então, Fabiana. Ai, Kel, eita. Segura um pouquinho aí, minha querida. E ela volta para a gente concluir, viu? Fabiana. Glória a Deus, Fabiana. Vamos entrando, gente, para a gente concluir. Felipe. Visualizando transmissão. Estou te aguardando, Fabiana. Opa, está entrando, Fabiana. Voltou. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o tempo acabou. É. Mas uma live de 1 hora é muito pouco para nós, né, Fabiana? Do esfregador.
Eu vou ter que desligar aqui, que o Sérgio vai começar a live dele agora. Certo. Um beijão Então, para todo mundo. A gente vê depois fazer outra, né? a gente ia finalizar orando. Não dá para finalizar orando, não, Fabiana? Dá tempo, amor, finalizar orando? Dá tempo aí? Dá sim, Wilma. Então, pronto, Fabiana, faça as considerações finais e orem, por favor, por todos, que o pessoal voltou aí. Estão tudo voltando, o pessoal que O nós pessoal tá estávamos voltando aí. Vou pedir só conectados. Até minha sobrinha entrou aí, a Kels. enquanto o pessoal vai entrando aí, pessoal, eu já quero Sim, ir fazendo um convite especial para vocês, para você participar da live do Pastor Sérgio. Ele vai estar daqui a sim, pouco no Instagram, né, no Verbo Maringá. Então entra isso. lá, ele vai começar uma live falando sobre Verbo salmos Maringá. da fé, tá? Então quero convidar todo mundo aí. E para finalizar nossa live, quero agradecer a todo mundo que nos honrou com a sua presença, com o seu tempo. E o desejo do nosso coração, tenho certeza que o meu e também da Wilma, é que cada um de vocês comecem a viver. Eu sei que tem muita gente que já está vivendo, né? Já tem esse ritmo, que esses que estão Amém. vivendo avancem e cresçam muito mais em oração, que aqueles que não Amém. começaram ainda comecem a ter um hábito diário de orar, de juntar sua família em casa, junta seus amigos, faz maratona de oração, que o Espírito Santo de Deus, ele tem grandes coisas e coisas maravilhosas para fazer em nossa vida. Mas o Senhor só vai fazer se nós cooperarmos com Ele, orando em todo tempo. Amém? Então, Glória. você quer que eu ore, Wilma, ou você Sim, eu queria ora? que você fizesse uma oração final, né? Eu queria que você também ó, estivesse orando também por todo esse quadro que nós estamos vivendo agora, para fazer uma conclusão em oração. Seja guiada pelo Espírito. Amém? Amém, amém. Vamos Pai, em orar enquanto nome eu de venho. Jesus, Sim, nós te Senhor. agradecemos, Pai, pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Sim, Nós te Senhor. agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. E o Senhor tem nos ensinado, como filhos amados, tem nos conduzido a lugares altos e maravilhosos. Obrigada, Sim, Pai querido, por tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Obrigado amém. pelas coisas maravilhosas que tem acrescentado na vida da Wilma, na minha vida, na vida das pessoas que estão assistindo essa live. Sim, Pai, a Senhor. minha oração é que cada um deles cresçam em oração, cresçam no conhecimento da verdade, cresçam em ousadia, cresçam em intrepidez, Em cresçam, nome de Senhor, Jesus. espiritualmente e cheguem à maturidade, ao propósito, aos planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Pai, em Amém, nome de Senhor. Jesus, nós repreendemos toda a oposição de Satanás em nossas vidas. Nós nos Amém. colocamos, Pai, em Sim. oposição contra a obra das trevas. E tudo Oramos pela aquilo que está igreja. arquitetado, tudo aquilo que é planejado, toda Sim, arma Senhor. forjada, preparada, contra as nossas vidas não Não prosperará. A prosperará. Em tua nome de palavra é escudo e broquel. A Em tua nome palavra é lâmpada e é luz. A tua palavra, Senhor, é a nossa torre forte e nossa salvação. Amém. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai adiante de nós como um poderoso guerreiro. Sim, Obrigada Senhor. porque o Senhor tem coisas maravilhosas para acrescentar Sim, na Senhor. vida de cada um. E que nenhum se perca, Senhor. E que eles Em possam nome de viver Jesus. experiências poderosas com o teu Espírito essa semana. Nós Em nome de abençoamos cada Jesus, eu um, nós concordo. declaramos, Pai, a Amém. tua vida, a Amém. tua ousadia, a tua influência, a Em nome atmosfera de do teu Jesus. Espírito, impactando e penetrando cada lar, cada casa nessa tarde. Em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, nós te Aleluia. agradecemos em nome dele. Amém, Glória a pessoal. Deus. Amém, Amém, Wilma, Fabiana. obrigada. Quero te dizer que Muito te obrigada. Eu amo. que A agradeço, saudade é viu? grande, mas eu creio que Amém. nós vamos nos encontrar antes de Jesus Deixa as arrebatar a igreja. fronteiras abrir que nós se encontramos. Amém. Amém? Amém. Eu Um que agradeço, beijo. Fabiana, por você ter a prontidão de ter aceitado, porque já era aquilo que tinha no meu coração e só fez testificar com o teu coração e deu tudo certo. Amém? Graças a Amém. Deus. Muito obrigada de coração e vamos esperar outras oportunidades que virão, né? E vamos Amém. proclamar essas verdades, que isso aí é que vamos continuar incendiando as pessoas com aquilo que é verdade, né? Que é a É palavra verdade. de Deus. Amém? Diga a Amém. Sérgio, as meninas, que eu estou mandando um beijo, amo vocês. E quero dizer para vocês, gente, acompanhe o canal de Sérgio Neiva. Tem muita coisa boa lá sobre Isso. escatologia. E eu estou Isso. maravilhada com esse assunto. Então, Sérgio Neiva, ele está sempre com suas... ele tem seu canal, né? Como é lá, Fabiana? O canal Vai dele ser é como no é que é? Instagram, Verbo Maringá, e também no YouTube, Verbo Maringá. Isso.
Pronto. Mas aí ele já tem algumas coisas lá no canal dele do YouTube sobre escatologia. Ok? Isso. Sejam abençoados na prática dessas verdades. Amo vocês. Muito obrigada por cada um ter sido rápido em aceitar o convite e estar aqui recebendo da unção e da graça de Deus sobre a vida de vocês. Amo vocês no amor de Cristo. Somos a família gloriosa, triunfante nessa terra. Amém? Shalom. Shalom. Beijo, Fabiana. Beijo para todos.